pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um vlog. Hoje não para falarmos de carros, tá bom? Então se você está com alguma perspectiva, ouvir alguma coisa a respeito de algum veículo e não quiser ouvir a respeito de outros assuntos, você já pode sair desse vídeo, que ele não vai te adicionar nada, tá bom? A única coisa que eu quero falar para vocês, pedindo desculpas antecipadamente, é que os vídeos eles estão meio que desnexos, né, em linha de quilometragem. Porque o que acontece? Eu tenho feito vários vídeos, né? Eu tenho colocado vídeos que eu acho que são mais importantes à frente de outros. Então fica assim, às vezes meio estranha, né? A forma com a qual os vídeos estão aparecendo. Um caso que foi agora é o do Up com 5.000 quilômetros. Eu tô com o Up TSI, a formiga atômica com 5.000 quilômetros também já feito. Eu nem postei do InMotion, né? E falei de vários aspectos. Aí ainda teve filtro de área esportiva, enfim. Tem coisa pra caramba do InMotion que eu quero ver se eu começo a programar para colocar no ar para vocês, tá bom? Agora, esses assuntos que eu vou lidar agora a partir desse momento, eles não têm muito a ver com o canal diretamente, nem com o prospecto comum desse canal, né? Que teoricamente era só falar de carros, mas não é, né? Quem me acompanha desde o início desse canal sabe que eu não falo apenas de carros e sim de diversas coisas. Esse vídeo eu vou abordar 3 temas. O primeiro é a depressão e a síndrome do pânico, porque muita gente tem me questionado por conta dessa questão da respiração ofegante, e por acaso essa vai ser uma das respostas, né, a explicação disso. A segunda questão, ela também está alinhada, a questão da atenção que as pessoas dão aos parentes que elas têm e às vezes deixam eles de lado. E a terceira é simples e direta, que são os Médicos Sem Fronteiras, né? Que é uma organização que eu também trabalho e faço parte, graças a Deus. Bom, começando pela depressão e síndrome do pânico, muita gente acha que é brincadeira, acha que é frescura, né? Não tem um mínimo de senso a respeito disso. E a depressão, ela é uma doença silenciosa. Ela é muito ruim, porque você não sente que ela está se alastrando no seu corpo, você não sente que ela começa a te dominar, você começa, às vezes, a deixar de aparecer em determinados lugares, não consegue dormir por conta da depressão. E tem um determinado momento que a depressão ela se transforma numa coisa tão intensa que ela cresce e se transforma na síndrome do pânico, que foi uma das coisas que eu tive. Hoje eu só estou na depressão, mas já tive a síndrome do pânico, que era algo muito pior, tá? Tenho a certeza disso. E por conta da depressão, às vezes você até tem vontade de levantar, de reagir, e muita gente te chama de vagabundo, porque você não consegue se mexer, né? Você não há uma vontade, não aparece uma força para te movimentar, para te tirar daquilo. E isso é uma coisa muito complicada. A depressão, ela tem tratamento? Tem, e somente com um tratamento psicológico e principalmente o apoio da família e dos amigos, e que entendam que isso não é só uma fase ou frescura da pessoa, porque não é. É algo muito difícil, inclusive difícil de assumir que você tem. A depressão, ela pode tanto te dar muita vontade de comer, né, de se sobrealimentar, quanto de deixar de se alimentar, como o caso do alimento demais, né, que às vezes para compensar a frustração, você acaba se comendo demais, né, a frustração de algo que não dá certo, ou de algum momento, e você acaba comendo e vai engordando e você não consegue queimar, porque a depressão ela também acaba atuando, como é algo que mexe com a parte cerebral, ela acaba atuando em ramificações no corpo inteiro, né? Então o sistema do seu corpo não trabalha como se ele tivesse 100%, sem nenhum tipo de doença
ou vício. Então você acaba comendo demais, comendo, vai engordando, ou em outros casos a pessoa acaba indo para o lado da anorexia porque ela não consegue se alimentar. Então é algo muito difícil. No meu caso, eu tenho depressão desde 2011. Né? Levar uma vida muito boa até ali, né? Mas por diversos fatores aconteceu um negócio muito sério no final de 2011 e eu comecei a ter ela, sem querer, sem perceber, né? E no início eu conseguia lidar bem com ela, conseguia fazer exercícios, por muito tempo eu consegui manter meu corpo, mas teve um determinado momento que eu já estava trabalhando no SAMU, que foi a perda do meu avô. Aquilo me derrubou demais e eu não consegui retomar forças para continuar lutando. A única coisa que me fazia lutar era a minha avó, porque ela era o que havia restado, né, de muito importante para mim. Claro que eu também, minha mãe tem uma importância enorme para mim, mas eles, um dia eu fui neto deles, e com o passar dos anos essa posição de neto foi se invertendo em pai, né? Eles cuidavam de mim, eu passei a cuidar deles, o que eu acho que não é nada mais do que natural. Então eu sofri muito com a perda dos dois. E o da minha avó está muito recente, né? Então aquilo me impactou demais. Então eu comecei a me abandonar. Eu não conseguia reagir, mesmo no trabalho, tudo. Claro que também tiveram grandes influências que foram questões do trabalho, de não receber, vocês sabem disso, porque, por exemplo, o Logan Easy R foi um carro que eu queria porque tinha uma transmissão automatizada, ou automática. E consegui o carro, mantive o carro. Depois de um determinado tempo eu não tinha mais como manter o carro porque o Estado não me pagava, entendeu? E isso foi me piorando e aí entrando desespero. E graças a Deus me deu uma luz de vender o carro, que eu sempre tinha um carro adiantado, né? Eu sempre pensava, se um dia der merda, pelo menos eu tô com um carro adiantado, eu consigo me desfazer sem ficar devendo a ninguém. E foi o que aconteceu, e com o que restou veio uma coisa que me tirou um pouco da depressão, que foi o fogo no rabo, o Clio, né? Mas aquilo me piorou muito. Eu cheguei nessa fase aí do que aconteceu com meu avô a evoluir o quadro da depressão para o quadro da síndrome do pânico. E a síndrome do pânico é horrível, porque você a depressão é excesso de passado e excesso de futuro, né? Excesso de ansiedade. Então o que, que acontecia com a síndrome do pânico? Ela começava a mexer fortemente com o meu corpo. Então às vezes eu começava a pensar normalmente, às vezes sonhando com alguma coisa, eu não percebia que isso acontecia, começava a sentir muita falta de ar e nada do ar entrar, né? E isso foi aumentando. Até o belo dia que eu estava com um palio que eu tinha cedido para o meu pai, aquele palio faria azul, então acabou evoluindo para a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é a mistura da depressão, né? Que é o excesso de passado com excesso de medo do futuro, de que chegue logo o futuro. E a síndrome do pânico, ela tem a mesma formatação da depressão, porque você não consegue reagir, ela vai atuando no seu corpo inteiro, mas ela vai além disso. Ela começa a mexer com muita força em determinados setores do seu corpo, a partir da sua cabeça, do cérebro. O que, que aconteceu? Num dia, às vezes eu tinha... E você não sente que você está dentro dessa situação. Você sente os efeitos, mas você não sabe o que causa. Então o que, que acontecia? Às vezes eu estava pensando, imaginando alguma coisa para um futuro, e do nada começava a sentir muita falta de ar, e muita falta de ar. Aí eu parava um pouco, eu voltava ao normal. E depois isso piorou, porque eu sentia isso no ônibus. Depois, quando eu comecei, estava dirigindo, do nada começava a sentir muito isso, muita falta de ar. Aí tinha que parar e voltar ao normal. Até que um dia eu saí com o carro, o Palio que eu tinha cedido pro meu pai, e estava indo para a Barra da Tijuca, saindo da Tijuca, né,
indo pelo Alto da Boa Vista. Subi, quando eu estava quase chegando no topo, eu já estava sentindo muita falta de ar. Eu pensei, isso vai passar quando eu descer, porque eu ainda não tinha noção de que isso era síndrome do pânico, porque ninguém tinha me explicado isso. Eu trabalho com um monte de médicos, mas ninguém me fala nada, né? Uma maravilha, só que não. E quando eu comecei a descer o Alto da Boa Vista, não passou. Eu continuava sentindo muita falta de ar, muita falta de ar. Quando foi naquele cruzamento com a estrada velha de Jacarepaguá, ali já perto do Itaiangá, isso continua se intensificando. Quando eu já estava perto de um posto de gasolina que tem ali no Itaiangá, aquilo se intensificou que a minha mão começou a paralisar. Eu comecei a sentir aquilo. Eu estava com a minha mãe do lado no carro. Eu não estava falando nada para não assustar. Eu liguei o alerta do carro e fui com o carro devagarinho. Não conseguia nem virar, minha mão não abria, a minha boca não mexia. Eu parei o carro, eu tive uma crise convulsiva, derivada da síndrome do pânico. E foi aí que eu comecei a perceber a seriedade disso, né? É muito sério. E eu não conseguia, era uma coisa horrível, porque as mãos não abriam. Eu queria falar, não conseguia falar. Tudo tinha travado. Acabou que teve que chamar o SAMU, que foi os pessoal dos Remar, e eles foram fazer um atendimento. Depois de uma hora eu voltei regular. Então assim, tem que ter muito cuidado com a mente, tem que ter muito cuidado com o que se pensa, porque isso pode acabar te levando a uma doença muito forte, né? Nesse momento, eu volto a ter a depressão num tom mais intenso, mas como eu já tive tantas idas e recaídas dentro da própria depressão, eu acho que eu já sei trabalhar melhor com ela, dominar melhor ela. Porque, novamente, esse impacto da perda da minha avó é fortíssimo, né? Como eu vos disse, meu avô e minha avó eram os meus filhos, né? Enfim, eu queria poder ter feito muito mais por eles do que o que eu fiz, porque eles fizeram muito por mim, né? É uma dor que não tem. É que assim, no primeiro momento, as fases do luto, né? No primeiro momento você sente muita dor. E dor muito forte, porque você sabe que não vai ver mais a pessoa. Eu sei que existe outro plano, que existe um céu, mas é difícil você pensar nesse lapso de tempo que você vai ficar sem a pessoa perto, né? Você não vai poder mais abraçar, você não vai poder mais a beijar, sabe? É muito duro isso, sabe? Muito duro. Então, mas só que isso vai cedendo e vai passando da dor para a saudade. A saudade também dói, mas dói de uma maneira diferente. E a saudade, ela tem um lado positivo. A gente só sente saudade daquilo que realmente nos marcou, daquilo que foi importante. Porque se essa coisa ou alguém não fosse importante, a gente não sentiria saudade. Ia ser só uma passagem e acabou. Entendeu? Mas assim, é muito duro. É muito difícil, porque você passa em lugares e você lembra da pessoa. Você escuta a música, você lembra da pessoa. Você come, lembra da pessoa. Entendeu? Eu me questiono muito porque era muita intensidade nisso que eu tinha, né? Até para testar carros para vocês, né? Quantas vezes ela não apareceu no vídeo, né? Ou escondida no vídeo, avaliando, vendo se o banco traseiro era bom, né? Então, assim... E daí, dessa partezinha que eu tava falando para vocês, então cuidem muito da cabeça de vocês, preservem muito a vossa cabeça, para que vocês não migrem para doenças como a depressão, porque ela é muito má, ela destrói muito o seu corpo, tá? E você que não tem depressão, mas conhece pessoas que têm depressão de uma maneira assumida, ou não se assumem na depressão, deem um apoio, deem carinho, porque é o que a pessoa precisa. É o que a pessoa precisa para que ela tenha forças para sair daquilo. E muitos fatos. Eu contei aqui da síndrome do pânico. Para mim, um outro fato que é literalmente um efeito da depressão, como eu vos falei.
A depressão ela pode te dar muita fome, ela pode tirar toda a fome. Cada corpo tem uma forma de lidar com ela. Comigo foi do excesso de alimentação. Então vocês imaginem que até 2014 eu tinha 90 quilos. Né? Era o meu peso ideal para minha altura, que é 1,93 m. Hoje eu tenho 140 quilos. Porque eu não consigo controlar. Você acaba usando da comida uma forma de diminuir a dor, de matar um pouco da ansiedade. E com isso você vai engordando. Vai engordando, você não sente, porque você não consegue queimar. E também porque a depressão, como ela mexe com todos os aspectos do corpo, inclusive no aspecto da queima da caloria, por mais maluco que isso possa parecer. Então você ainda fica prejudicado na hora de queimar tudo aquilo que você adicionou no seu corpo. Então, assim, cuidem de quem tem a depressão. Olhem muito por essas pessoas, sabe? Porque é difícil. É difícil. Né? E hoje o que não falta é material. Né? Para vocês poderem entender um pouco do que é isso, até para não levar a causas piores, que existe sim a causa pior do que a síndrome do pânico, a evolução pior do que a síndrome do pânico, né? Que aí já vai para uma coisa muito mais séria. Inclusive teve uma série desse ano, de 2017, que se chamava 30 Reasons, não, peraí, deixa eu falar isso direito, 30 Reasons Why, né? Que foi passada pela Netflix e falava a respeito de suicídio. Isso é uma evolução da depressão, e isso não é legal, entendeu? Claro que existem alguns outros fatores mais intensos aí, descritos naquela série, mas ela é muito válida de se analisar, porque você pode ver os fatores que levam uma pessoa a ter uma atitude tão extrema, né? E ver como pequenos detalhes, um oi, uma atenção maior, uma resposta menos dura, podem dar alguma condição melhor à pessoa para ela não chegar a um limite tão extremo de um suicídio, como é o caso. Então você tem que ter atenção com o próximo, né? Tem que ter amor ao próximo, principalmente. Outro fator aqui, agora finalizando esse ciclo de conversação direta com vocês, é a questão da família. Não é família para discutir o que é família e o que não é família, não. Principalmente as pessoas idosas da família de vocês. Isso eu me lembro, eu escutava muito um rádio de manhã, né, antes de ir para o trabalho, que era um programa do Boechat. Eu acho que ainda existe na Band News, no Rio de Janeiro, né, que era um programa grandão, era tipo 4 horas de programa. E era bom. E uma das vezes ele falava muito da Dona Mercedes, que era a mãe dele, né, que ainda era viva. E ele fala uma coisa que me chamou muita atenção e que eu passei a fazer na minha vida cotidiana. A gente hoje tem acesso a câmeras, a celulares que filmam tranquilamente. É uma coisa muito fácil da gente ter. O YouTube, por exemplo, também, né? Então, aquele parente que você tem, sua mãe, sua avó, seu pai, seu tio, seu avô, gravem tudo o que eles falam. Gravem os registros de épocas passadas, porque isso é muito importante para a gente ter uma construção e entender o que nós somos, por que nós chegamos ali. E também gravem sim as situações engraçadas, porque um dia, no dia que a gente não tiver mais essa pessoa, a gente pode abrir aquele vídeo e ver como ela era, entendeu? Poder ter novamente um afago a respeito disso. É uma coisa que adiciona muito, sabe? E principalmente agora, né, no caso da minha avó, eu gravava muita coisa, sabe? Pô, eu pegava a câmera correndo, filmava, falava, fala de novo, deixa eu falar, grava, entendeu? Porque isso mata a nossa saudade e principalmente bota uma alegria na gente num momento que é tão difícil. Tá? Eu digo isso de verdade porque eu estou passando isso, vocês sabem. Então eu acho que é válido eu
falar um pouquinho a respeito disso e dar essa dica a vocês. E a última partezinha desse vídeo, só para dizer para vocês, se vocês têm a possibilidade de doarem sim para os Médicos Sem Fronteiras, porque realmente é uma ação, uma estrutura que ela é eficaz, que ela existe e que ajuda muita gente que não tem muitas vezes nem o que comer em situações precárias, tá? E são poucos os médicos que se propõem a uma luta tão bonita quanto essa, né? Os médicos só querem saber de dinheiro, né? Não de ajudar as pessoas, que é a proposta inicial verdadeira deles. Então, assim, analisem e pensem bem, e se um dia vocês quiserem doar, serão muito bem recebidos, porque é uma associação maravilhosa. Tá bom, pessoal? Então esse foi mais um vídeo aqui no vlog, não é um autovlog, é um vlog. Vou continuar fazendo os vídeos para vocês, conversando de tudo um pouco, falando dos carros e tudo, do que vai acontecer, do que vai deixar de acontecer. E tratem das pessoas, olhem as pessoas com outro olhar. Se você tem depressão, procure sim um atendimento psicológico, muito além do atendimento no hospital, mas existem universidades que te dão tratamento psicológico gratuito, e isso é muito importante. Não tome medicação sem prescrição médica, tá? Para vocês acabarem não provocando outras reações no seu corpo que não seriam as mais corretas, tá bom? Então, muita atenção quanto a isso. E se vocês conhecem, passando por outras pessoas, sempre deem uma palavra de apoio, porque às vezes é uma coisa mínima, microscópica para vocês, mas que faz a diferença na vida da pessoa. Um alimento também, para uma pessoa que não tem condição, para um mendigo, isso faz a diferença. E olha, garanto para vocês, depois de vocês fazerem isso, uma palavra de apoio, um alimento a uma pessoa que não tem condições de se alimentar, vocês vão se sentir muito bem, né? Principalmente agora que esse vídeo está sendo gravado agora no final de novembro, vão no Natal no asilo, deem um presente para algum dos velhinhos, um orfanato. Isso faz a diferença. Vocês pode ter certeza que você vai se sentir muito melhor como pessoa, sabe? Tá bom, pessoal? Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem aí embaixo. É isso então. Em breve vamos ter mais vídeos de carros. Aliás, tem um monte de vídeos de carro que eu não sei nem como é que eu vou postar, porque eu perdi um pouco da lógica de sequência dos vídeos, né? Mas eu vou me achar e vou começar a postar novamente para vocês terem os vídeos, seja do AI Motion, do Danadinho Danado, tem coisa da Formiga Atômica gravada, do Flash Azul terceiro, né? Ninguém ainda acertou quem é o Flash Azul terceiro, mas ele existe. Tá bom, pessoal? É isso então. Valeu.